Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória, a nossa força em tempo de fraqueza, uma torre em tempo de guerra, ó esperança de Israel. Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória, a nossa força em tempo de fraqueza, uma torre em tempo de guerra, ó esperança de Israel. A nossa força em tempo de fraqueza, uma torre em tempo de guerra, ó esperança de Israel, ó esperança de Israel, ó esperança de Já posso escutar o exército de Deus marchando sobre a terra, em plano de guerra vai. Já ouço o louvor, derrama de vitória, o exército de Deus, o exército de Deus, o exército de Deus marchando vai. Já posso escutar o exército de Deus marchando sobre a terra, em plano de guerra vai. Já ouço o louvor, derrama de vitória, o exército de Deus, o exército de Deus, o exército de Deus marchando vai. O exército de Deus, o exército de Deus, o exército de Deus marchando vai. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Pois com ele seguro serás. Pois com ele seguro serás. Aleluia. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza e a nossa segurança. Amém? Irmãos e irmãs, graça e paz. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nosso último culto do ano, nossa última quarta-feira do ano, e nós podemos, assim como
o profeta Samuel disse: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E até aqui o Senhor tem nos ajudado, e nossa oração é que o Senhor continue nos inspirando. Há um ano inteiro pela frente, cheio de desafios, cheio de coisas a serem conquistadas, um ano inteiro que Deus nos deu, e se você chegou até aqui, é porque Deus conta com você nesse ano de 2022, você é um instrumento, será um instrumento de Deus, peça fundamental no plano e no propósito de Deus. Então a nossa oração é que o Senhor esteja nos inspirando cada vez mais a nos dedicarmos e termos um coração sensível para estar atento àquilo que Ele deseja fazer em nossas vidas. Esse é o nosso desafio para esse ano de 2022, um ano que vem com eleições, um ano cheio de expectativas, e o mais importante é que a gente não venha perder o foco de quem somos em Cristo. Somos cidadãos dessa terra, nós temos os nossos direitos e os nossos deveres aqui nessa terra, mas não podemos perder jamais o foco de que somos cidadãos do reino dos céus, e como tal, somos levantados como filhos e filhas de Deus. Somos uma igreja que tem um encargo e que tem uma missão, que é a missão de levar a mensagem de Deus, o amor, a graça, o perdão do Senhor, tempo de reconciliação nesse ano que vivemos, nesse tempo da dispensação da graça. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, quero meditar com você numa passagem bíblica que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, e nós vamos ler 3 versos apenas, 17, versos 10, 11 e 12. Olha o que diz a palavra de Deus. A palavra do Senhor, ela nos diz assim: E logo durante a noite os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Vamos orar ao Senhor. Pai, te louvamos, bendizemos o teu nome, e nós te agradecemos, Senhor, por tua palavra, por tua presença, por tua misericórdia e por tua graça em nossas vidas. Senhor, dá-nos, ó Deus, o espírito de sabedoria, alimenta-nos na tua palavra. Nós oramos agradecidos no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Irmãos e irmãs, aqui no capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, nós temos o registro de Lucas apresentando Paulo e Silas, pregando, levando o evangelho até a Europa, iniciando aqui pela Grécia, em específico no texto da nossa leitura, na cidade de Bereia. E meditando nessa passagem bíblica, tem algo aqui que chama muito a nossa atenção, que aqui fala estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica. O que Paulo estava tentando dizer com isso? Por que eles eram mais nobres? E o que Paulo estava tentando dizer com isso? O que essa passagem bíblica, ela nos ensina? Qual que é o desafio dessa palavra
para as nossas vidas. O que essa palavra impulsiona na minha e na sua vida cristã, na nossa prática espiritual. Então veja, nosso primeiro ponto da nossa reflexão, primeiro ponto é que Paulo, ele não está ali por vontade própria. O primeiro ponto da nossa reflexão é esse: Paulo está na Grécia, agora aqui na cidade de Bereia, mas não por vontade dele. No entanto, pela vontade de Deus. Os planos de Paulo eram outros. Então eu convido você a dar uma olhadinha ali em Atos, capítulo 16, porque Lucas registra nesse capítulo quais eram os planos de Paulo. E os planos de Paulo era pregar a palavra de Deus na Ásia. E o texto diz claramente para nós que ele foi impedido, Paulo ele tem esse discernimento pelo Espírito de Deus. Olha o que diz o texto bíblico. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Verso 7, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, um outro lugar, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Verso 8, e tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite, então sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Então veja, isso muitas vezes acontece com a gente. Já deve ter acontecido com você, e muitas vezes acontece com a gente, e nós muitas vezes não temos o discernimento do porquê essas coisas estão acontecendo. Outras vezes atribuímos isso a uma obra do azar, ao inimigo que está nos impedindo. Não. Você percebe que o texto diz que o Espírito de Cristo é que estava conduzindo a vida e o ministério deste homem. Os planos de Paulo eram outros. No entanto, o seu ministério e a sua vida ministerial era conduzida pelo Espírito Santo. E nós precisamos ter esse entendimento. Nós podemos e devemos fazer planos, como diz em Provérbios, mas precisamos entender que a resposta certa procede da boca do Senhor. É Ele quem conduz a nossa vida ministerial. Muitas vezes nós atribuímos a nossa vida ministerial, nesse ou naquele sentido, a essa ou aquela situação que aconteceu, mas não. Isso aconteceu por obra, o que estava acontecendo era por obra e vontade de Deus. Isso muitas vezes acontece conosco, quando fazemos determinados planos, e eles acabam mudando devido às circunstâncias, e muitas vezes ficamos frustrados com isso. Precisamos considerar esse texto, ele nos leva a considerar a vontade de Deus para nossas vidas, sobretudo nossa vida ministerial. Porque a palavra de Deus, ela diz que os planos de Deus são maiores que os nossos. Os pensamentos de Deus são maiores que o nosso. O discernimento de Deus é maior do que o nosso discernimento. E nós precisamos colocar as nossas vidas diante do Senhor e tudo o que temos e tudo o que somos. Olha o que a palavra de Deus diz no profeta Isaías, capítulo 55, verso 8 e 9, diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. O fato é que o apóstolo Paulo, provavelmente, ele deve ter feito um planejamento evangelístico, uma cruzada, um planejamento de visitação às igrejas, e de repente, no meio
no meio do processo, Deus muda aquilo. Porque Deus tem um plano para a vida dele, tem um plano para quem Deus deseja atingir. E a Bíblia diz que aqui Paulo teve sensibilidade espiritual para discernir que aquela vontade de Deus aquela era a vontade de Deus para a sua vida e para o seu ministério. Agora, como é que Paulo teve esse discernimento? Como que ele teve esse entendimento? Isso só foi possível porque o apóstolo Paulo era um homem de oração, que se colocava diante de Deus em constante comunhão. Ele estava diante do Senhor. Paulo, por estar diante de Deus, veja, entenda uma coisa, o fato de nós estarmos diante do Senhor, buscando em comunhão, em oração, buscando na sua palavra, tendo a palavra de Deus como fonte para as nossas vidas, não há necessidade de ter um curso superior, ser letrado, nada disso. O que possibilita Paulo ter essa sensibilidade era a comunhão que ele desenvolvia com o Senhor. O que isso nos ensina? Que para mantermos um espírito sensível à vontade de Deus, precisamos desenvolver uma rotina de comunhão. É desenvolver uma rotina de comunhão com Deus. Uma rotina de oração, de meditação, uma rotina de estar na presença do Senhor, uma rotina de estar lembrando do Senhor em todo o tempo. O Senhor Jesus diz, orai sem cessar. Nós só somos capazes disso se desenvolvermos uma rotina dessa prática nas nossas vidas. E o apóstolo Paulo, ele só é capaz de discernir a vontade de Deus, porque ele havia desenvolvido o hábito de buscar o Senhor em comunhão. Então esse é o primeiro ponto da nossa meditação. Paulo não estava ali por vontade própria. Paulo estava neste lugar porque este era o plano de Deus para a sua vida. E isso nos leva a considerar que o nosso ministério e a nossa vida, ela está diante do Senhor e precisamos ter sensibilidade espiritual para discernir quando Deus está tocando e chamando para nós mudarmos os nossos rumos. Não quer dizer que porque nós planejamos de determinada maneira de janeiro a dezembro que vai ser isso de janeiro a dezembro, porque o Senhor pode muito bem mudar os nossos planos, visando um bem maior, visando um propósito maior que Ele mesmo deseja alcançar através das nossas vidas e nas nossas próprias vidas, na nossa própria experiência com o Senhor. Então esse é o primeiro ponto. E o segundo e último ponto, essa ministração, são 2 pontos que eu quero ministrar nela. O segundo ponto, eu quero refletir um pouco sobre essa expressão que Lucas usa, quando ele diz, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica. Lucas está registrando aqui, lembrando que Lucas está fazendo um registro histórico, um registro das viagens de Paulo. E a mensagem do Evangelho, ela está sendo pregada aqui na Grécia. Alguns acontecimentos ali, primeiro, o apóstolo Paulo vai até a cidade de Filipos. O registro bíblico mostra a conversão de Lídia. Na sequência, Paulo expulsa um espírito de adivinhação de uma moça. Paulo e Silas são açoitados por causa disso. Eles vão presos. Aí tem toda aquela questão da conversão do carcereiro. Depois disso,
Paulo vai até a cidade de Tessalônica, na sinagoga dos judeus, e ali ele prega a palavra de Deus. Muita gente se converte a Cristo. E aí o texto diz que existiam os judeus, muitos judeus ali, por inveja, acaba incitando toda a cidade contra Paulo e Silas, e Paulo então parte de Tessalônica e ele chega até Bereia. Interessante é que a gente vai estudando a Escritura e nós nos impressionamos muitas vezes com o significado das palavras, tanto no grego quanto no hebraico. Só a título de curiosidade, Tessalônica significa vitória da falsidade e Bereia, bem banhada. O destaque aqui é justamente o que Lucas diz: estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica. Em primeiro lugar, a quem que Lucas está se referindo? Ele não está se referindo aos gregos, não. Não se trata dos gregos, mas dos judeus que serviam a Deus e que viviam naquela cidade. Eles que serviam a Deus na sinagoga. Você se lembra que em Filipos não havia sinagoga. Então Paulo se reúne ali às margens de um rio e Lídia se converte. Paulo vai nesse lugar porque onde não havia uma sinagoga, geralmente por tradição, por cultura, as pessoas iam perto de uma nascente de rio, uma nascente de água ali para poder fazer as suas orações. Mas quando Paulo chega em Tessalônica, existe uma sinagoga, existe uma comunidade judaica ali. E é nesse lugar em que Paulo e Silas, eles são mal interpretados, mal entendidos por esse povo, e eles então acabam expulsando Paulo e Silas. E agora Paulo, ele chega em Bereia e vai na sinagoga dos judeus em Bereia. Então veja, Paulo está falando aqui aos nobres judeus que viviam em Bereia, que eles eram mais nobres que os de Tessalônica. Então é preciso lembrar que a mensagem de Paulo em Tessalônica foi recebida por uma numerosa multidão de gregos, piedosos, pessoas distintas, mulheres, e a maioria, por inveja, então, contratam homens maus da malandragem, alvoroça toda a cidade, e assim faz com que eles fossem expulsos, e agora Paulo está em Bereia. Isso está registrado aqui em Atos, capítulo 17, se você quiser acompanhar a leitura comigo. Aqui diz: alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçam a cidade e assaltam a casa de Jason, procurando trazê-los para o meio do povo. É dessa forma que Paulo acaba sendo expulso. Mas o fato é essa expressão: esses eram mais nobres. E o termo grego que o autor de Atos aqui, que é Lucas, usa, é eugenes, significa nobres, bem-nascido, de família nobre ou de mente nobre, mente esclarecida. O significado do texto sugere aqui duas formas de nobreza. Primeiro, a nobreza é por meio de nascimento, de ter nascido numa família nobre. E segundo, nobre pelo fato de ter uma mente esclarecida, uma mente não embotada. Essas são duas boas definições. Primeiro, pelo privilégio de nascer, ser bem educado num lar de pessoas que amam e que temem a Deus. Não são todos que têm esse privilégio. Mas segundo, também é uma bênção quando a mente humana não se fecha em sua própria filosofia e mantém a sua mente, o seu coração aberto para o Espírito de Deus. É nesse sentido que Lucas vai dizer que estes eram mais nobres, eles tinham um coração aberto, eles tinham uma mente aberta, eles buscavam. Então por que eles eram mais nobres? Então Lucas responde dizendo: esses eram mais nobres, verso 11, porque receberam a palavra com toda avidez,
E eles examinavam na Escritura todos os dias para ver se aquelas coisas eram de fato assim. Então veja, a nobreza está no fato de a maneira como recebiam a palavra. E isso faz toda a diferença em nós. Se queremos ser nobres, do ponto de vista da palavra de Deus, nós nos tornamos nobres pela maneira como recebemos a palavra de Deus. E aqui diz que eles recebiam a palavra com toda a avidez, porque eles examinavam a cada dia a Escritura, o ensinamento que recebiam. E aqui cabe uma pergunta: como temos avaliado os sermões, as pregações, os ensinamentos que temos recebido? Lucas diz que essas pessoas de Bereia, eles conferiam na Escritura. Eles não iam engolindo qualquer coisa. O desafio aqui para nós hoje, nesse ano que se descortina agora, 2022, que já está diante de nós, é que devemos sempre comparar aquilo que ouvimos com aquilo que a Bíblia diz. Comparar aquilo que as pessoas estão dizendo com aquilo que a Bíblia de fato afirma. E ouvir a palavra sempre de bom grado, porque eles recebiam com toda a avidez. A igreja de Jesus Cristo, que é composta dos discípulos de Jesus, precisa receber a palavra com esse desejo de matar a sua sede. Desejo de ser alimentado, de ser dessedentado. Quando o termo que ele usa, avidez, receberam com toda a avidez, o termo é zelo, vida, entusiasmo, disposição de mente. Então veja, isso nos leva a fazermos uma autocrítica de nós mesmos. Como que eu tenho recebido a palavra? Como que eu tenho ouvido? Quando a palavra de Deus é lida, quando a palavra de Deus ela é explanada, quando a palavra de Deus ela é explicada, quando a palavra de Deus ela é aplicada em nossas vidas, ela é recebida com zelo, com alegria, com entusiasmo, com disposição de mente, com disposição para arrependimento, confissão. Mais que isso, tenho a avidez de estar na casa do Senhor, envolvendo-me com a causa de Deus. Que tipo de disposição eu tenho demonstrado pela igreja, em prestar culto, sobretudo nesse momento agora que não estamos nem no início, nem no fim, ou meio no fim da pandemia. Nesse momento em que nós já estamos liberados para voltar à nossa rotina, muitos já voltaram à sua rotina de trabalho, qual tem sido, que tipo de avidez no nosso coração para estarmos em comunhão? Lembra-se, é claro que existe o aspecto da quietude, da nossa comunhão pessoal, mas não podemos esquecer do aspecto da comunhão coletiva, quando o povo de Deus se reúne com o objetivo de prestar culto de louvor e adoração a Deus como um corpo. Isso conta diante de Deus. Então veja, o fato é que um dos motivos pelo qual algumas pessoas acabam se esfriando na fé é por não encontrar essa motivação, esse entusiasmo, essa avidez, como diz Lucas. Porque isso é fruto de uma mente que ainda não entendeu qual é o propósito do reino de Deus. O desafio para as nossas vidas, e eu já estou concluindo, o desafio para cada cristão é fazer com que o louvor e a adoração suba a Deus com alegria, com avidez. Não devemos esperar isso do outro, mas devemos cobrar isso de nós mesmos. Como diz o texto, esses de Bereia eram mais nobres, pois receberam a palavra com toda
avidez. Essa palavra nos faz lembrar do nosso tempo que precisamos ter com Deus. Primeiro, o nosso tempo de quietude, o nosso tempo pessoal, o nosso tempo privado, mas também não podemos esquecer do nosso tempo coletivo. Em termos práticos, a aplicação dessa palavra para as nossas vidas, nós podíamos lembrar de Paulo quando escreve aos Romanos, e eu encerro essa breve meditação com a leitura de Romanos capítulo 12, versos 1 e 2, quando Paulo vai dizer: rogo-vos, irmãos, pois pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui, a palavra fala da vontade de Deus para a minha e para a tua vida. Para experimentar a vontade de Deus, precisamos ter uma mente sempre aberta, sensível e transformada pelo Espírito Santo de Deus. Que o Senhor nos abençoe, que nesse ano de 2022, nossa oração possa ser: Senhor, que o meu coração esteja atento, que a minha mente esteja aberta, e que haja no meu espírito essa avidez, essa vontade, esse desejo e esse entusiasmo pela Tua palavra e pela comunidade da fé. Eis-me aqui, Senhor, usa a minha vida, mesmo a despeito dos planos que eu tenho feito, dos pensamentos que eu já tenho planejado, porque eu reconheço que os Teus planos e que os Teus pensamentos são maiores que os meus e sempre atingem um propósito bem maior para a minha vida e aqueles que estão à minha volta. Que essa seja a nossa oração e que 2022 seja um ano muito abençoado para a sua vida. Que 2022 seja um ano em que o Senhor possa fazer uma reviravolta, uma transformação tremenda dentro dos nossos corações, na sua igreja, nas nossas vidas, e que possamos experimentar muito milagre, muita bênção, muita graça, muita conversão, que os valores do Evangelho, que a mensagem da Palavra de Deus, ela possa ser cada vez mais difundida, valorizada, anunciada, porque Deus é bom. Que Deus te abençoe, meu irmão e irmã, que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito seja com a tua vida, hoje e sempre. Amém, aleluia e graças a Deus.